Paz e bem, salve a Virgem Maria Imaculada. Quero partilhar com vocês no dia de hoje o Evangelho do dia, que está lá em São Mateus, capítulo 10, a partir do verso 1 ao 7, a escolha dos 12 apóstolos. Olha o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhe ter dado as seguintes instruções: não irei ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Veja a sua Bíblia. Santíssima Virgem Maria, quero entregar e confiar este momento ao vosso imaculado coração, para que essa partilha venha gerar na minha vida e na vida daqueles que irão ouvir e ver este vídeo o fruto da verdadeira e sincera conversão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Jesus, ele escolhe 12 discípulos. Ele não escolhe pelo currículo, ele não escolhe pela perfeição de cada um, não escolhe pelo seu passado, nem pela sua história, nem pelo sobrenome. Ele escolheu 12, não os melhores, mas aqueles que se abriram para a graça de Deus acontecer. Aqueles que estavam dispostos a sacrificar tudo e entregar tudo a Ele para a missão, para um bem maior. Mas é interessante, eu amo a Bíblia, eu amo ler as Sagradas Letras. Infelizmente nós como católicos somos falhos nisso. Eu vejo pregadores que pregam sem o uso da palavra. Uma vez eu pregava num determinado lugar, aí chegou um dinossauro da RCC, um bambambam lá, cheio de crachá e formação, e falou que eu tinha pregado errado porque eu usava muitos versos bíblicos. E que eu não poderia citar muitos versículos bíblicos porque causaria confusão na cabeça das pessoas que estavam no grupo de oração, porque as pregações têm que ser de 10 a 15 minutos. Eu, quando vou pregar num grupo de oração, é 30 minutos. Então, ele falou que eu não podia usar muitos versos bíblicos, e eu falei para ele, Lucas 4,4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. As pessoas não vão se converter por quem eu sou, mas irão se converter pela poderosa palavra de Deus. Então, olha que interessante. Antes de Jesus ter escolhido os 12 discípulos, Deus já havia escolhido a primeira discípula, a Santíssima Virgem Maria. Aí se você ler em Gênesis, lá no capítulo 12, a vocação de Abrão, Deus chama Abraão e fala: deixe esta terra, deixe a sua família, a casa dos seus pais, e vai para onde eu te mandar. E Abraão ouve o chamado, e aceita a sua vocação e vai. Então Abraão teve uma atitude de fé. Jesus, já no Novo Testamento, ele também vai trilhar esse caminho, escolhendo os seus. Mas antes disso, Deus já tinha escolhido uma mulher chamada Virgem Maria, 13 anos de idade. E assim como Abraão teve uma atitude de fé, a Virgem Maria também, quando Lucas capítulo 1, verso 26, quando o anjo do Senhor vem até ela e fala o que haveria de acontecer. Então, ali a Virgem Maria libera o seu sim ao seu chamado, a sua vocação como discípula e apóstola de nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela teve uma atitude de fé. Já no capítulo 22 de Gênesis, capítulo 22, sacrifício de Isaac,
Abraão também tem uma atitude de fé, entregando o seu bem mais precioso, seu filho, para um sacrifício, quando Deus pediu. Porém, na hora que Abraão levanta a faca e vai sacrificar o seu filho, um anjo enviado por Deus fala: não, 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 para, não precisa. Não precisa. E ali Deus faz uma aliança com Abraão. E nós lemos também em Lucas 1:26, quando o anjo vem, ele fala todo o plano de Deus para a salvação da humanidade, e nisso está incluído também o Filho da Santíssima Virgem Maria, Jesus. E a Virgem Maria entrega o seu bem mais precioso em sacrifício, mas agora um sacrifício perfeito. O Deus vivo que se torna carne, se torna homem, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E ela oferece o seu bem mais precioso, Jesus. Então olha que interessante isso. Então a primeira a ser chamada foi a Virgem Maria. E ela abriu mão de tudo, dos seus sonhos, abriu mão da sua juventude, da sua adolescência, e sacrificou o seu bem mais precioso, seu filho, por um amor maior. E ali nasce a igreja. Então Jesus, ele começa a chamar os seus 12 discípulos, assim também como as 12 tribos de Jacó. Então Jesus escolhe os 12 agora no Novo Testamento. E ele não escolhe pelas qualidades, mas ele escolhe os 12 pior, que não seria escolhido nem para ser zelador de prédio, nem para ser motoboy. Nem para ser motoboy. Então ele escolhe os 12 piores, mas é aqueles 12 que estão dispostos a tudo. E Jesus transferiu a eles o poder de expulsar demônios e curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Inclusive, esse poder também foi transferido a Judas. Só que Judas não se abriu à graça. Judas não permitiu que a graça de Deus adentrasse no mais profundo da sua alma e realizasse ali a conversão, a cura dos seus defeitos de caráter. Então também tem um segredo, pode ser minha ignorância, que é a unção dada por Deus não significa salvação. A única coisa que salva é a santidade, a luta contra o pecado. Então olha que interessante, Judas não se abriu para a graça, ele estava fechado, para a graça. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus te chama nesse dia de hoje a você aceitar o seu chamado, a liberar o seu sim para Deus, sem pensar no que pode acontecer lá na frente. Confie na graça de Deus. Deus não te chamou porque você é o melhor, você é o mais perfeito, o mais sábio. Deus te chamou porque Ele quer contar com você, porque Ele te ama. E durante esse trajeto, esse caminho que você irá percorrer com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai te capacitar, Ele vai curar as feridas, Ele vai te mostrar um mundo novo, e Ele está transferindo sobre você essa graça, esse poder, através do batismo, através dos sacramentos, e principalmente o sacramento do perdão, da confissão dos pecados. Então para de se julgar, para de ficar prostrado nas suas imperfeições. Para de ficar com aquele milindre. Isso não vem de Deus, isso não vem do Espírito Santo, isso vem do demônio. Ah, mas eu não sou perfeito. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou indigno. E quem é digno? Mas pela graça de Deus, nós nos tornamos dignos. Então aceita o chamado de Jesus que Ele tem para a sua vida e seja um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Volte ao seu grupo de oração, volte a servir no seu grupo de jovens. Retome o seu ministério de música, retome o seu ministério de pregação, intercessão, cura e libertação. Para as pessoas você nunca vai valer nada, mas aos olhos de Jesus você vai ser tudo. Sigamos o exemplo da Virgem Maria também. Vamos nos entregar
a vontade de Deus, sem medo, confiando na graça, confiando que Deus está conosco o tempo todo e Ele está. Então tenhamos uma atitude de fé neste dia de hoje. Amém, meus irmãos e irmãs? E assim como a Virgem Maria no seu ventre gerou Jesus, a cabeça da igreja, e hoje ela vem gerando os membros da igreja, que sou eu e é você. Não esqueça que nessa caminhada, nesse discipulado, nesse apostolado, nós não estamos sozinhos. Nós estamos com a Santíssima Virgem Maria, Cântico 6:10, mais temível como um exército em ordem de batalha. Ela está à nossa frente, para que nós possamos permanecer de pé e animados em seguir e viver o nosso chamado, a nossa vocação, ao qual nós fomos chamados por Jesus. Que Deus os abençoe e os acompanhe em todo o dia de hoje. Amém. E agora uma pequena partilha, um pequeno testemunho. Ontem à noite a minha tia faleceu, uma tia muito próxima. Teve parte assim da minha infância, então ela viu eu crescer. E era umas 10 horas da noite, meu pai me ligou falando do falecimento dela. E eu fiquei meditando sobre isso, sabe? Se eu soubesse que naquele domingo, seria a última vez que eu estava dando bênção para minha tia. Eu já tenho 39 anos e eu ainda dou bênção para minha mãe, meu pai, meus tios. E eu fiquei pensando nisso. Se eu soubesse que aquela bênção seria a última vez que eu estaria dando bênção para minha tia, eu teria sentado e dado mais atenção para ela. Então é isso, meus irmãos. Memento mores. Lembre-se que vai morrer. Carpe diem. Viva bem o hoje. Sabe? Então, antes de você sair da sua casa, abrace forte as pessoas que você ama. Dê bênção para os seus pais, seus familiares, como se fosse a última vez. Amém? Que Deus os abençoe. Paz e bem.